Fala galera, tudo bem? Beleza? Vamos lá iniciar mais um módulo das nossas videoaulas agora com o tópico de dinâmica. Tranquilo? Vamos lá? Então a dinâmica, gente, ela é a parte da física que ela vai estudar as causas do movimento, certo? E aí, o que causa o movimento ou a variação desse movimento é a força, tá ok? E aí essa força ela provoca alguns efeitos, como por exemplo velocidade, variação de velocidade, que é a tua aceleração, vai provocar uma certa distância a ser percorrida. Tá? Então a dinâmica estuda as causas de um movimento e quem causa esse movimento é um agente físico chamado de força, beleza? Passando aí. Precisamente o que é força? É um agente físico capaz de provocar alterações na velocidade de um corpo ou ainda deformá-lo. Então, força provoca variação de velocidade e deformações em um corpo, tranquilo? Então, aí, inicialmente eu tenho um corpo paradinho. Para que esse cara entre em movimento, é necessário que eu aplique nele uma força. O contrário também é verdadeiro. Se eu tenho um corpo em movimento, se eu quero que ele diminua a velocidade dele ou ainda que ele pare completamente, então eu aplico também uma força. No efeito da deformação, eu tenho alguns tipos de deformação, tipo a tração, esticando ele, eu tenho a compressão, flexionar, eu posso flexionar esse corpo, eu posso torcer esse corpo. Então são alguns tipos de deformação que eu posso fazer aplicando uma força. Beleza, gente? Características de uma força. A força ela é uma grandeza vetorial, querido. Então, como você sabe, grandezas vetoriais, elas possuem três características: módulo, direção e sentido. Como toda grandeza física, a força tem as suas unidades de medida. No sistema internacional, aquela unidade oficial é o Newton, em homenagem ao grande físico, filósofo, matemático Isaac Newton. Temos outro sistema técnico que é o quilograma-força, que associa a força aplicada como se fosse uma massa, né, correspondente a tantos quilogramas, e um sistema que já está bastante em desuso, que é o CGS, sistema CGS, que tem como unidade o DINA, tá ok? Então, ultimamente nós utilizamos mais o sistema internacional e lá e cá o sistema técnico com quilograma-força. Então, por isso, eu tenho aqui a relação entre quilograma-força e Newton, tá? Então, 1 kg-força, a força equivalente a 1 kg é igual a 9,8 newtons. Mas muito raramente a gente vai utilizar o quilograma-força, tá ok? Natureza de uma força. A força ela pode ser de contato ou de campo. Contato, como o nome diz, então preciso de uma aplicação direta, ter o contato direto entre a força e o corpo onde está sendo atuada essa força. Então, por exemplo, aí o corpo sendo puxado por uma força de contato aí, ó. O menino está aplicando uma força diretamente na corda e a corda está em contato direto com a caixa. Então, duas forças de contato aí, podemos dizer, do menino aplicando a força na corda e a corda aplicando a força na caixa. Então, uma força de contato. E uma força de campo, prof. Pode ser um campo magnético, um campo gravitacional, onde não tem um contato, a princípio, um contato direto entre a força e o corpo que está sendo aplicada essa força. Tranquilo? Sistemas de forças. Então, o sistema de força é um conjunto de forças aplicadas em um único corpo. Tá? Então, eu tenho aqui um sisteminha de forças. E temos dois tipos de sistemas: o sistema concorrente e o sistema não concorrente. No sistema concorrente, todas as forças são aplicadas em um único ponto. Tá? E no sistema não concorrente, as forças estão aplicadas no mesmo corpo, porém não todas no mesmo ponto. Tá ok? Então, essa é a diferençazinha. Então, sistema de força é um conjunto de forças aplicadas em um mesmo corpo ao mesmo tempo. E aí temos o seguinte, que é o sistema de forças ainda daqui, força resultante. Tá? O que é a força resultante? É uma força fictícia que a gente vai usar ela para substituir todo um sistema de forças. Então aqui eu tenho esse sisteminha com
essas 3 forças sendo aplicadas no corpo e eu quero substituir essas 3 forças por apenas uma. Como é que eu faço? Eu vou fazer a força resultante. Então, essa força que aparece aqui para vocês substitui o sistema de forças aqui ao lado. Tranquilo? Então, o sistema de força a força resultante é uma força fictícia que a gente utiliza para substituir um sistema de força. Tá, prof, mas como é que eu vou saber encontrar o valor dessa força resultante? Temos alguns métodos aqui. A primeira delas é a regra do paralelogramo. Então, isso aqui é aplicado somente quando eu tenho 2 forças concorrentes. Um sistema de força formado por apenas 2. Então, eu tenho aqui, ó, vamos lá, pega aqui meu sisteminha de força, eu tenho 2 forças F1 e F2 que apareceu ali comidinho. Então, o que eu vou fazer? Vai aparecer depois aí no slide para vocês. Eu vou pegar a força F2 e vou fazer uma sombra dela na extremidade da força F1. Tá? Aqui. A mesma coisa eu vou fazer com a força F1 na extremidade da força F2. Pronto, fiz essa sombra. A força resultante vai estar ligando aqui de onde une as duas, no início, lá para o finalzinho. Aqui vai estar o sentido, a direção da minha força resultante. Vamos acompanhar aqui com os slides. Então aqui, ó, tracei as linhas, né, paralelas a cada uma das forças, e aí a minha força resultante dá origem. Deixa eu apagar tudo aqui para vocês. Tá? Então, dá origem das forças lá pro finalzinho da... Opa! Tá? Aqui, ó. Beleza, gente? Então, regra do paralelogramo, você só traça as linhas paralelas e une a origem pro finalzinho lá. Tranquilo? Vamos lá. Temos outro caso, que é a regra do polígono. E aí a regra do polígono ela já se aplica para 3 forças ou mais. Tranquilo? Então, como é que funciona a regra do polígono? Então, está aqui meu sisteminha de forças formado por 4 forças aqui. Ah, prof, não vai dar para aplicar a regra do paralelogramo, né? Não, não vai dar. Aqui a gente vai aplicar a regra do polígono. Como é que funciona a regra do polígono? Vamos para assim, tá aqui meu sisteminha de forças, então você inicia por qualquer uma delas, tá? Você começa escrevendo cada uma das forças do mesmo jeito que elas estão, uma seguida da outra. A ordem não importa. O que vale é que você não pode alterar a característica da força, não pode alterar a direção, o módulo, nem o sentido. Eu vou fazer na ordem, pegando F1, F2, F3 e F4. Como é que funciona a regra do polígono? Tá aqui, ó. Vou começar escrevendo pegando F1. Ó, percebe que eu não estou mudando a direção nem o sentido da força F1. Tranquilo. Peguei ela isoladamente e separei lá do sistema. Agora eu vou pegar a força 2, vou colocar a origem da força 2 na extremidade da força F1. Aí, ó. E aí você vai seguindo. Origem de F3 na extremidade de F2 e finaliza origem de F4 na extremidade de F3. E aí a sua força resultante vai estar da origem do primeiro, aqui em F1, para a extremidade do último, lá em F4. Fechou. E aí fecha um polígono, né? Uma figura com vários lados aí. Tranquilo, gente? Então, regra do polígono bem simples. Ah, prof, se eu quisesse começar por F2 ou F3, fizesse uma ordem que for, não importa. A ordem que você faz, não importa. A única coisa que você tem que obedecer são essas regrinhas. Não alterar a característica da força e respeitar sempre origem na extremidade. Origem na extremidade. E o vetor resultante sempre da origem do primeiro para a extremidade do último. Certo, gente? Então, essa é a regra do polígono. Vamos lá para determinar caso das forças resultantes, o valor, né, delas, né? Então, para um caso qualquer, nós vamos aplicar a lei dos cossenos, tá ok? Essa fórmula grandona aí, tá? Se as forças formarem um ângulo qualquer entre elas, tá? A gente aplica a lei dos cossenos.
força resultante ao quadrado igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno do ângulo. O ângulo entre a força F1 e a força F2, certo? Então, esse aí é o caso geral para determinar o valor, determinar o módulo da força resultante. Agora temos alguns casos particulares, quando, por exemplo, as forças estão no mesmo sentido e na mesma direção. Ou seja, quando o ângulo entre elas for igual a 0 graus, tá? Então, vamos lá. Quando as forças estiverem no mesmo sentido, na mesma direção e no mesmo sentido, a gente apenas soma o módulo delas aí, tá? F1 mais F2. Se tiver uma terceira, F1 mais F2 mais F3. Se tiver 4, F1 mais F2 mais F3 mais F4 e assim se vai. E aí percebam o seguinte, que aqui ó, eu tenho separadamente F1 e F2, tá certo? E aí percebes que o vetor resultante, a força resultante está somando os dois vetores, o comprimento dos dois vetores. Isso vetorialmente e aqui, ó, numericamente falando, tá certo? Então, no mesmo sentido, apenas a gente soma para determinar o valor da força resultante. O segundo caso é quando as forças estão em sentidos contrários e aí a gente faz o quê? Apenas subtrai os valores dela. Então, em sentidos opostos, fica F1 menos F2, tá? Sempre você vai fazer a maior menos a menor força, menos o menor valor, tranquilo? E o terceiro caso particular é quando as forças são perpendiculares, ou seja, quando elas formam um ângulo de 90 graus, tá certo? Não esquece, perpendicular, força de 90 graus. É ângulo de 90 graus entre as forças, tranquilo? E aí, para isso, a gente vai utilizar o teorema de Pitágoras para a gente calcular o valor dessa força resultante, beleza? Agora vem decomposição de forças. Aqui a gente faz o caminho inverso da força resultante. Sabiam que lá percebem que na força resultante a gente saía de duas ou mais forças para encontrar apenas uma. Na decomposição a gente vai sair de uma única força para duas. A gente vai separar essa força em uma componente vertical e uma componente horizontal, que a gente vai chamar de Fy, a componente vertical, e Fx, a componente na horizontal, tá? Então só decompus em um eixo Y, em um eixo X, um eixo vertical e um eixo horizontal, tá? Fiz essa decomposiçãozinha. Era uma única força que eu transformei em duas, beleza? Tá, como é que eu vou determinar os valores, prof, de Fx e de Fy? Percebe aqui, ó, que aqui eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó, triângulo retângulo. Além do teorema de Pitágoras, nós temos as relações métricas no triângulo retângulo, seno, cosseno, tangente. Estão lembrados disso, né? Então vamos aqui. Eu quero calcular o cosseno desse ângulo alfa que aparece aí para vocês. Ó, cosseno, lembra que o cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Quem é o meu cateto adjacente ao ângulo alfa? Lembra? O cateto adjacente é aquele ângulo, aquele cateto que está colado ao ângulo. Então, ó, o cateto que está colado ao ângulo é o meu Fx, né? Está coladinho aqui no ângulo. E a minha hipotenusa, nesse caso, é o vetor F aqui, ó. É a força F. É a minha hipotenusa. Então, cateto oposto, o cosseno de alfa fica o cateto oposto, que é o Fx, dividido pela hipotenusa, que é a minha força F. O Fzinho que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. E aí você vai ter que Fx é a força vezes o cosseno do ângulo, beleza? Eu utilizei o cosseno, agora eu vou utilizar o seno. Seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cateto oposto, ó, que está distante do ângulo, olha. Então, o meu cateto oposto, se eu for fazer essa projeção aqui, ó, é o meu Fy, certo? Então, o cateto oposto é Fy dividido pela hipotenusa F. Então, o meu Fy aí vai ser F vezes o seno de alfa, beleza? Fiz a decomposição
do vetor F, do vetor força F, em Fx e em Fy. Beleza, gente? E aí nós temos um exemplozinho. Uma força de intensidade de 100 newtons aplicada num bloco forma um ângulo de 30 graus com a horizontal. Calcule as componentes horizontal e vertical dessa força. E aí ele te deu o seno de 30 igual a 0,5 e o cosseno de 30 igual a 0,87. Então vamos aqui, temos essa figurinha, só para ilustrar. Fx, F cosseno do ângulo, nesse caso é de 30 graus. A força vale 100 e o cosseno de 30 0,87. Então Fx vale 87 newtons, é a componente na horizontal, Fx. Calculando Fy, que é a minha componente na vertical, nós temos Fy igual a força vezes o seno de 30. A força vale 100 e o seno de 30 meio. Vamos encontrar que o Fy vale 50 newtons. Então, galerinha, esse foi o nosso módulo de dinâmica, primeira parte de dinâmica, tá? Aproveitem, bons estudos e até a próxima videoaula. Valeu, galera. Tamo junto.